Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Eu me chamo Genivaldo, sou professor formado na área de Geografia e estarei ministrando a aula de hoje, que tem como tema América Latina. Para falarmos de América Latina, primeiramente precisamos compreender as formas e as divisões do continente americano. Essa divisão de América Latina é uma das divisões, mas existem outras. Então, para que nós possamos ter uma compreensão melhor dessa temática, vamos falar das divisões do continente americano. Existem duas principais formas para se dividir o continente americano. A primeira está relacionada ao posicionamento geográfico da América. Essa divisão, o continente americano está dividido em três sub-regiões. Nós podemos aí citar a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Norte é composta por três países: Estados Unidos, Canadá e México. Já a América Central é composta por 20 países. Nós podemos citar aí alguns deles, como Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadina, Trinidad e Tobago. A América do Sul possui 12 países e um território que é as Guiana Francesas, ou seja, um pedacinho da Europa na América do Sul. Tá? Os outros países que fazem parte da América do Sul são Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Chile, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana Francesa e o Suriname, como eu já citei ainda agora, a Guiana Francesa. Outra forma de se dividir o continente americano é em América Anglo-Saxônica e América Latina, que tem como critério o critério cultural e socioeconômico. O primeiro critério usado para essa divisão em América Anglo-Saxônica e América Latina, ela leva em conta a questão da colonização. No caso, a América Anglo-Saxônica foi colonizada pelos ingleses e a América Latina pelos povos de origem latina, como por exemplo nós podemos citar os portugueses, os espanhóis, os franceses, italianos e os romenos. No entanto, esse critério ele não é perfeito. Nós podemos observar que existe, por exemplo, na América do Sul, o Suriname. O Suriname, os povos que vivem ali naquela região, eles falam holandês, tá? A língua holandesa, que foge do critério da língua latina. Nós temos também ali na região do Caribe alguns países que falam outros idiomas, como o inglês, por exemplo. Na questão da América Anglo-Saxônica, nós vamos observar o Canadá. Tá? O Canadá ele possui ali duas línguas faladas ali, tá? São duas línguas oficiais, que sendo a primeira o inglês e a segunda o francês. Certas regiões do Canadá falam francês, tá? Nós temos que levar em consideração que o Canadá ele foi colonizado pelos franceses, tá ok? Quando eles tiveram um conflito, né, com os Estados Unidos, a guerra pela posse da América, sendo que os franceses foram derrotados e acabaram subindo e foram colonizar a região que nós conhecemos hoje, o país Canadá. O segundo critério usado para essa divisão é o socioeconômico. Nós podemos aí observar que os países que compõem a América Anglo-Saxônica, nós podemos dizer que são os países desenvolvidos ou os países ricos da América. Como nós todos bem sabemos, os Estados Unidos da América e o Canadá, eles são uma economia que se complementam, tá? Uma economia de um país complementa a economia do outro. E eles são, hoje os Estados Unidos, por exemplo, é o país considerado a superpotência econômica da atualidade. É um país altamente desenvolvido. Os Estados Unidos conseguiu se desenvolver porque foram criadas essas condições para que ele pudesse se tornar superpotência. Desde o primórdio da sua colonização, os Estados Unidos, os seus governantes, eles vieram tomando providências e começaram a influenciar o mundo através da sua indústria, da sua tecnologia, da sua cultura, e acabaram assim, com o passar do tempo, se tornando a superpotência do mundo, tomando o lugar que pertencia antigamente aos países europeus. Hoje,
existe uma disputa muito grande com outro país que é a China, tá? Os Estados Unidos ali está no mesmo páreo, a China está no mesmo páreo que os Estados Unidos na questão econômica, mas é claro que os Estados Unidos ainda supera a China em questões bélicas, militar e tecnológica em diversas áreas, mas os chineses eles estão cada ano que se passa se aproximando dos americanos. Já a região que nós chamamos de América Latina, o seu processo de ocupação foi bem diferente do processo de ocupação da América do Norte. Na América Latina, o modelo de colonização que foi implantado foi o de exploração, ou seja, eles não levavam em consideração o desenvolvimento local. Toda a riqueza que era produzida nas suas colônias, principalmente nas colônias da portuguesa e espanhola, esses recursos acabavam sendo levados daqui lá para os seus países de origem, tá? Então deixando a região desprovida de recursos para poder continuar o seu processo de desenvolvimento. Então essa forma de pacto colonial em que a colônia não tinha vantagem nenhuma, era totalmente explorada. Muitas das riquezas que foram exploradas na América, principalmente no Brasil, acabaram sendo transladadas para a Inglaterra, tá? A Inglaterra lucrou bastante com o ouro brasileiro, tá bom? Além das explorações de madeira como o pau-brasil. Chegamos ao fim da nossa primeira videoaula do assunto sobre a América Latina. Fiquem atentos para o próximo vídeo.